No vídeo de hoje você vai aprender a criar essa Hero do AirPods Pro Max da Apple dentro do Framer com essas animações. Olha só que legal, se eu der um play aqui, o fone vem, aparece o texto, o topo. E aí se eu dou um scroll no topo, olha só o que acontece, a linhazinha aqui cresce e ele fica com esse background meio borrado atrás, como se fosse no próprio site do AirPods Pro Max da Apple, né? Então se eu atualizar o site aqui, olha só que interessante. O fone vai vir, né? Aparece o texto, e aí se eu rolar, olha só que legal, acontece a mesma coisa. E é isso que eu vou ensinar aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Se você quiser aprender, fica aqui para a gente poder fazer junto, tá bom? Fala criativo e criativa, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou web designer e especialista em Framer. No vídeo de hoje você vai aprender como criar essa Hero do site do AirPods Pro Max da Apple. E você vai ver que é muito fácil e muito interessante você recriar dentro do Framer. Você que não sabe, o Framer é uma ferramenta no-code para desenvolvimento de páginas interativas sem códigos, perfeito? Antes de mais nada, já garante sua inscrição no canal, ativa o sininho das notificações, dá um gostei nesse vídeo, comenta aqui embaixo sua sugestão de vídeo, tá? Todo dia a gente está trazendo um vídeo de Framer por aqui. Se você não sabe também, tá rolando não, vai rolar um workshop de um projeto da interface do Figma até a publicação dele dentro do Framer do zero, que vai ser uma call aí que vai durar 2 dias, onde a gente vai criar esse projeto completo por um preço de uma pizza que você gasta no final de semana, é muito barato. Porém, as vagas são limitadas, são apenas 10 vagas, a gente já está quase preenchendo. Se você tiver interesse, clica no primeiro link na descrição ou no link fixado no comentário para você saber mais. Bora lá aprender o efeito então? Então vamos lá comigo. É muito simples. O que eu quero que vocês entendam aqui? Aqui eu não quero que vocês repliquem o site. Vocês podem replicar para aprender o tutorial. Mas a ideia aqui é que vocês entendam como funciona o efeito e a partir daí vocês comecem a pegar esses conceitos para o dia a dia de vocês. Então, se vocês derem play aqui na interface, vocês vão entender que aqui vocês vão aprender coisas como Position Absolute, coisas como efeito de aparecer, né, que o Framer chama de appear. Você vai aprender algum efeito relacionado ao scroll, né, que aí quando você faz o scroll aqui, essa barrinha aqui de divisão cresce. Enfim, esses detalhes vocês vão aprender aqui dentro, além de conceitos de auto layout, tá? Então, tudo que eu passar mais corrido aqui significa que eu já fiz vídeos aqui no canal sobre. Dá uma olhadinha nos vídeos da descrição para você conseguir entender o conceito mais aprofundado, tá legal? Então, vem fazer aqui comigo. Como que a gente vai replicar aqui? Eu vou criar em uma seção aqui abaixo todo o projeto, tá? E depois a gente deleta essa seção aqui de cima para a gente ver junto como que vai funcionar, tá legal? Vamos lá comigo então? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essas duas seções e vou jogar aqui para cima, para a gente poder recriar nesse frame aqui. Eu estou usando um frame aqui de 1920. Se você não sabe o porquê, novamente, veja os vídeos da descrição. Tranquilo? Então vamos lá então. Primeira coisa, a gente precisa analisar o projeto que a gente vai recriar. E o que a gente pode analisar aqui? Se a gente recarregar o site, tem uma animação de aparecimento onde o fone vem com um zoom, desse zoom ele vai para a sua posição real e o texto aparece com uma opacidade, ele está com opacidade 0 e aí o texto aparece, perfeito? Além disso, essa barrinha aqui do menu, ela fica fixa no topo, né? E quando ela fica fixa e você começa a rolar, aqui aquela divisória dela cresce, né? Pega toda a largura da tela. E além disso, fica borrado o fundo para você poder ver o que está passando aqui por trás. Interessante, né? Vamos começar então pelo topo. O que você vai fazer? Primeiro aqui no seu frame, você vai ativar o Auto Layout nele, com a direção vertical, distribuição no topo, alinhamento no centro. Tem um vídeo aqui onde eu falo só sobre Auto Layout, o básico do Auto Layout, para você... O básico não, na verdade nesse vídeo é o único vídeo que você precisa ver sobre Auto Layout, onde eu explico tudo, dá uma olhadinha, tá? Vamos começar criando um frame aqui, apertando a tecla F do teclado e desenhando aqui dentro. Esse frame, a gente vai colocar a largura dele como 980 e a altura eu vou deixar ela como 60. 60 não, perdão, vou deixar ela como 100. E aí você vai me falar assim,
Gabriel, mas não deveria pegar toda a largura da tela? Sim, mas para o efeito que a gente vai fazer não é interessante. E você vai entender o porquê. Como eu te falei, antes de você sair fazendo, analise o projeto. Se eu clico com o botão direito e na opção inspecionar aqui no site da Apple, clico aqui na setinha e passo aqui nesse topo, vocês vão identificar aqui no CSS, que é uma linguagem de desenvolvimento web, né, para desenvolver sites, que olha aqui, ó, a largura dele aqui é 980, ou seja, ele tem 980 de largura. E aí quando você rola, ele sai de 980 para 100%. Aí ele preenche toda a tela. É essa brincadeira que a gente vai fazer, entendeu? Então, o primeiro estado dele vai ser 980 e o segundo estado vai ser 100%, onde ele vai ficar fio. Ele vai de fixe para fio. Perfeito? Então, vamos deixar aqui 980. Para isso, a gente vai remover o fundo dele, perfeito, e vamos criar um layout nele com a direção na horizontal, a distribuição Space Between, veja o vídeo da descrição para você saber o que é, e o alinhamento no centro, tranquilo? Aqui eu vou renomear ele para Navbar 2, porque a gente já tem uma Navbar ali, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou apertar minha tecla T e vou clicar dentro do meu frame e vou digitar AirPods Max. Beleza. Com ela digitado, você pode escolher a sua fonte. Como a fonte da Apple, a SF Pro Sans, é uma fonte paga, eu vou utilizar uma fonte gratuita que se aproxima bem dela, que é a Roboto, que está dentro do próprio frame. É só você clicar aqui e escolher o nome Roboto, tá? O weight dela eu vou usar Medium e o tamanho dela eu vou usar 28 pixels. Agora com 28 pixels, tá pronto. O que eu vou fazer aqui só para vocês entenderem? Agora eu vou criar esse menu que a gente tem aqui, ó. Esse menu aqui. Só que se vocês observarem, a gente tem a divisória e como o visão geral já está selecionado, tem uma barrinha que divide o visão geral dos outros menus em cima da divisória do container. Para você fazer isso, você vai utilizar a posição absoluta. Então vem cá que eu vou te ensinar. Você vai apertar a tecla T, vai clicar dentro do Framer e aí do frame você vai digitar a visão geral. Beleza? Você vai inverter aqui, ó, nas camadas, passa o AirPods Pro Max para cima do visão geral. Aqui no visão geral você vai colocar o weight dele como regular e o tamanho eu vou deixar 16 pixels. Se você não sabe por que eu uso esses tamanhos de fonte, veja os vídeos da descrição também que vai te ajudar ou entra aí no canal para você estar dando uma olhadinha, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? Para a gente colocar esse retângulozinho aqui, a gente vai precisar criar uma stack, um frame, né, que vai segurar o visão geral, e aí dentro desse frame a gente vai criar um frame que vai dividir aqui. Mas vamos fazer as outras opções primeiro. Primeiro a gente precisa criar um menu de links aqui, porque se eu só duplicar aqui e tentar colocar outro link aqui dentro, olha só o que vai acontecer, ele vai espaçar porque eu estou usando Space Between. Então a gente vai vir no visão geral, botão direito, add stack, aqui no stack eu vou colocar links, o width dele eu vou colocar de fio para feed content, tem um vídeo sobre isso aqui no canal, dá uma olhadinha. E aí eu vou dar um Ctrl D no visão geral, Ctrl D, tá? E ele veio para baixo. Você vai vir aqui no links e vai colocar a direção horizontal. O espaçamento aqui, que é o gap, eu vou deixar 24. E aí divisão geral, eu vou trocar para especificações. Dou um Ctrl D de novo. E esse aqui eu vou colocar ele como comparar, beleza? Agora eu vou dar um outro Ctrl D e esse aqui eu vou colocar comprar, que vai ser o botão. E aí para você transformar ele em um botão, você vai clicar com o botão direito nele, add stack, e aí eu vou renomear essa stack aqui para botão. Botão, vamos lá. Botão, beleza. Agora ela sumiu, por quê? Porque aqui o width dessa stack está tentando preencher todo o container, não tem espaço. Então eu vou colocar fit content para ela preencher o próprio espaço do texto comprar. Pronto. Aqui no height também a gente já resolveu esse problema. Agora aqui no padding, que é o espaçamento interno para não ficar grudado, eu vou colocar aqui, ó, 10 em cima, vou colocar 10 embaixo, vou colocar 14 nas laterais e 14 de cá também. Aqui eu coloquei 16, no caso é 10. Beleza.
Aqui eu vou rolar e no Radius, que é o arredondamento das bordas, eu vou colocar 60 para ficar como aqui. E aí para você pegar essa cor, eu geralmente utilizo essa extensão aqui do Google Chrome, que se você clica aqui, você ativa ela, que é o Colorzilla. Eu clico nela, clico em escolher a cor da página, aí eu passo por cima do botão, clico. Aliás, ele não pegou a cor. Deixa eu ver se ele consegue pegar agora. Ó, cliquei, copiou. Você vai vir aqui na stack, rola aqui na seção de fio, clica aqui, dá um Ctrl V e pronto. Aí você só vai selecionar o texto aqui e vai colocar a cor branca. Pronto, já resolveu o seu problema e aqui você já tem algo bem próximo, tá? Agora você vai selecionar o container e a gente vai colocar a borda aqui embaixo. Você vai rolar, aqui na opção Border você vai clicar, a cor você coloca preto e aí ela tá com borda em todas as laterais. A gente só quer embaixo. Então seleciona o container novamente, aqui em borda o width você vai deixar 1, porém ao invés de você deixar aqui marcado para ficar em todas as bordas, você vai clicar aqui e aí no topo você coloca 0, no R 0, no L 0 e no B, que é o bottom, a parte de baixo, você coloca 1. Porém está muito grotesca, né? Então você seleciona de novo a cor e aí você vem tirando a opacidade aqui de uma forma que fica legal. Eu vejo que aqui, ó, 19% vai ficar interessante, 18%. Pronto. Se vocês derem play na sua interface, a gente já tem algo bem legal. Agora a gente precisa criar essa seleção aqui. Então aí você vai vir no container links, né, no frame links, e aí você vai selecionar só o visão geral, botão direito, você vai add stack, e aí você vai adicionar selecionado, porque é basicamente o link que está selecionado. Novamente, ele tentou preencher tudo, você vai colocar fit content aqui na largura, beleza? E aí o que você vai fazer? A direção aqui você vai colocar para baixo, porque você quer você vai querer o frame aqui embaixo, né? E aí você vai apertar a tecla F e vai desenhar aqui dentro. Pronto, ficou assim. O que você vai fazer? O width, você vai colocar fill, beleza? E o height eu vou colocar 2. A cor eu vou colocar preto e vou diminuir essa opacidade. Aliás, vou deixar preto completo. Ali, ao invés de 2 eu vou colocar 1. E aí você vai inverter. E aí ele não vai ficar aqui, mesmo que você tente aumentar. Então você precisa deixar ele como absoluto. Você vai colocar posição absoluto nele. Só que aí se você tentar tirar ele aqui de dentro, ó, ele vai sair, porém não vai aparecer. Por quê? O frame do selecionado, ele está com overflow hidden, ou seja, tudo que vazar de fora do frame ele vai ocultar. Então você coloca visible. Ainda não apareceu. Por quê? Esse frame está dentro de outro frame que é o links. Então você vai ter que tirar o overflow do links de hidden para visible. E pronto, você já resolveu o problema. Vou renomear aqui para selecionar, né, essa barrinha. E aí eu vou dar um shift, né, para me puxar para baixo igual e colocar aqui em cima. Olha só que legal. A gente já tem a opção selecionada. Muito interessante, né? Já fica bem legal. E aí, o que você pode fazer? Seleciona a opção aqui do selecionar e para ela ficar por cima dessa linha, você vai trocar o z-index dela para 2, para dar tudo certo, perfeito. Você pode aumentar até a espessura dela aqui, ó, o height dela para 2, para ficar legal. Beleza, a gente já tem algo bem interessante aqui já, tá? Que dá pra gente seguir aqui, dá para fazer algo legal. Basicamente o menu a gente já tem pronto, tá? E o que acontece aqui? Tá vendo que o height está fixed? Eu vou deixar ele como fit content, ele vai ficar dessa maneira. E aqui no padding eu vou desvincular os valores e no padding superior eu vou colocar um padding de 32 e no padding inferior aqui no bottom eu vou colocar um padding de 24. E aí sumiu o selecionar, porque ele veio aqui para baixo. Então você vai selecionar ele, shift, e você vai arrastar para cima. Se você não conseguir arrastar ele para cima, seleciona ele aqui, ó. É porque ele saiu aqui o valor, aqui tem que ser 24. 24 não, vamos deixar 16 que vai ficar interessante. Seleciona aqui aquela divisória e aí aqui no seu menu lateral direito em position, onde tem o B aqui, onde está 41, você pode tentar colocar menos 30 para ver se ele aparece. Quase. Então vamos tentar aqui menos 16. Por exemplo, já apareceu. Aí você pode apertar o Shift, selecionar e colocar em cima
que já vai dar certo. Prontinho, resolvemos esse problema em apenas 14 minutos de vídeo. Agora, a gente precisa fazer o seguinte, que quando a gente deu o scroll, ele aumente. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente tem que transformar ele em componente, porque a gente vai usar o scroll variante, um tipo de efeito no Framer. Clica com o botão direito, Create Componente, Navbar 2, Create, né? Tem uma aula sobre componentes aqui no canal, dá uma olhadinha. E agora eu vou tirar o zoom e vou clicar aqui em variante. Ele vai duplicar, porém a gente vai alterar essa variação dele. Aqui, com essa selecionada, a segunda, o width dela você vai colocar 1920. Aí, para não ficar largado e concentrar aqui, vamos dizer assim, dar um espaçamento legal aqui para no meio ficar 980, eu vou vir aqui no padding dela, no R do right eu vou colocar aqui 470 e no L eu também vou colocar 470. Porque aí eu sei que aqui dentro onde está passando meu mouse vai ter 980, as laterais vai ter 470 de espaçamento, beleza? E aí, tanto que agora aqui esticou, tá vendo? O que eu vou fazer agora? Agora, se eu selecionar aqui e vir na opção Effects, eu vou selecionar Scroll Variante. E aí no Scroll Variante, eu vou selecionar Section in View. E aí no Section in View eu vou deixar dessa maneira aqui. E aí o Tool eu vou selecionar Variante 2. Porém, ela vai só ativar quando a segunda sessão, quando você começar a rolar para chegar na segunda sessão, que é aqui que a gente vai selecionar em Section. Ou seja, eu só quero que aquele efeito do topo ative somente quando eu começar a rolar e eu chegar na segunda sessão. Aí vai ativar, rolar um pouquinho e chegar, né? Então você vai deixar Section in View. Mas ainda não dá para a gente selecionar porque a gente não tem a segunda sessão. A gente até tem, mas é essa daqui de cima. Perfeito? Então bora lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou até beber minha água aqui para a gente poder seguir. Agora a gente vai ter que criar a nossa Hero. Tecla F, desenha aqui. E aí você vai colocar o width dela como fill. O height dela eu vou colocar viewport e vou deixar ela como sem VH. Vou renomeá-la aqui para Hero 2. Vou criar um layout nela aqui. Ao invés da direção horizontal, vou colocar para baixo. E vou deixar o fundo dela como branco, beleza? Aqui a gente já tem. E aí eu posso selecionar essa seção. Vou vir aqui em Scroll Section, que é para me dar um nome para ela, para eu conseguir especificar aqui no meu efeito. Clico no mais. E eu vou colocar o nome dela de Hero 2. Perfeito? E aí eu posso até colocar um offset Y nela de 10. Para esse efeito ativar quando chegar ali mais ou menos em 10 pixels, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar meu efeito de novo, variante, e aqui em Section eu vou colocar Hero 1. É Hero 1, né? Isso. Se eu der um play e rolar, aqui ele bugou. Por que ele bugou assim? Ó? Porque aqui no meu frame, o width dele está com 980. Eu tenho que colocar como fit content para ele ocupar o próprio espaço quando rolar. E olha só que interessante. Ó. Ele ocupa. Só que por que ele não fez antes? Porque aqui eu coloquei 10 pixels. Se eu retirar e der um play, aqui já fica melhor. E aí o que a gente pode fazer para acompanhar? Para acompanhar, a gente pode selecionar a nossa navbar. O tipo dela eu vou deixá-la como stick. E aí, para funcionar, você tem que fazer o seguinte. Você tem que entrar dentro do componente dela, selecionar ela. O overflow dela você precisa colocar visible. E o desktop você precisa vir nele e deixar como overflow visible também. Que aí só assim o stick funciona. Olha só que legal. Quando eu rolo, estica, rolo, estica. Olha só. Já está funcionando. Já alaga e tudo mais. Ainda não tem aquele efeito do borrado, até porque não tem nada por baixo. Como que a gente vai fazer isso agora? Seleciona a Hero 2 e aí você pode apertar a tecla T de texto, digitar aqui AirPods Max, beleza? O que você vai fazer agora? Você vai colocar a cor dele como preto, roboto, aqui eu vou colocar medium, e aí ao invés de eu aqui no size eu usar 16 pixels ou algum valor, eu vou clicar em pixels e usar a propriedade fit. A propriedade fit possibilita que você crie textos em escala
conforme você quiser, né? Então você vai utilizar porcentagens, ele fica responsivo, né? Então, de acordo com o tamanho da tela, ele vai se adaptando de uma maneira melhor. E geralmente eu utilizo esse tipo de porcentagem, né? Porcentagem não, perdão. Geralmente eu utilizo esse tipo de medida fit somente quando eu vou trabalhar com algum efeito de texto. No dia a dia eu uso o pixel mesmo. Mas para esse efeito, o fit vai funcionar melhor, porque eu vou te dar um exemplo. Se eu coloco aqui 120 pixels, por exemplo, bora lá. Se eu coloco aqui 120 pixels, olha o que vai acontecer. Ele não vai expandir tanto. E aqui a gente vê que ele precisa estar bem grande. E aí, conforme eu aumentar em pixels, mais vai ser difícil para renderizar esse texto. Se eu coloco em fit, acaba ficando mais fácil por causa de um mecanismo que o Framer criou para isso. Então aqui eu vou utilizar, por exemplo, 80% ou então 70%. 70% para mim tá ótimo. E aí o que eu vou fazer? Aqui no width, ao invés de você usar fit content, ele vai ficar como fill, né? Justamente porque ele vai preencher tudo, e o rate vai ser fit content. Tranquilo? Tem coisas, galera, que não adianta eu ficar explicando a teoria para vocês entenderem, porque vocês vão aprender só na prática a utilização. Esse tipo de efeito do próprio fit, deixa eu tomar minha água aqui, nem no próprio site do Framer, eles sabem explicar tecnicamente para que ele funciona, mas ele basicamente vai possibilitar você a criar textos mais responsivos, textos maiores, né, sem seus textos padrões, justamente para você aplicar certos tipos de animações e combinações. Então você não vai utilizar o fit em textos comuns, apenas em textos que você vai aplicar algum tipo de animação, tranquilo? E aqui em acessibilidade, a tag P você vai colocar H1, porque esse aqui é o nosso título principal e no nosso vídeo de fontes a gente explica o porquê, tá? Beleza. A gente pode dar um play e aqui a gente já tem esse efeito pronto. Agora a gente precisa criar aquele efeito do fone aparecendo. Como que a gente vai fazer? A gente vai jogar o fone para cá. Então, eu já peguei o fone aqui. Se você quiser pegar o fone, você vai acessar o site da Apple, vai clicar com o botão direito, inspecionar, clica aqui na setinha, você vai selecionar aqui a imagem do fone, ó, tá vendo? E aí ele vai aparecer várias opções dela aqui no código. Você vai clicar nessa opção aqui de baixo e pronto, é só você baixar. Sempre estude o projeto antes de você querer refazer ele, perfeito? Seleciona ele e aí você vai arrastar aqui para dentro. Aí se você arrastar e ele abrir uma nova aba para você, você só dá um Ctrl C nele, seleciona o Frame Hero 2 e dá um Ctrl V, beleza? Pronto. Ele vai ficar assim, porque está com o Auto Layout ativado. Então eu preciso que o fone ele fique em posição absoluta para me colocar ele em qualquer lugar. Então eu vou tirar o tipo de Relative para Absolute. Aqui no Z-Index eu vou colocar o Z-Index como 2 e o AirPods Pro Max eu vou deixar ele aqui como Z-Index de 1. Então eu venho aqui no Styles mais Z-Index de 0 para 1, beleza? Seleciono o fone e aí eu vou apertar Shift Alt para poder diminuir o tamanho dele. Eu vou deixar ele mais ou menos assim e vou posicionar ele aqui no centro. Olha só que interessante. Pronto, perfeito? Pode diminuir mais um pouquinho. Beleza. E aí, se ele estiver cortando aqui, você vai selecionar o Hero 2 e você vai tirar o overflow dele de Hidden para Visible, tá? Porque isso vai possibilitar que ele não fique cortando aqui, que ele consiga vazar. Se eu der um play, o fone e o texto já está aqui. E aí você está vendo que o fone está passando por cima do topo, está uma confusão. É porque o Z-Index do topo está menor do que o Z-Index do fone. Então você seleciona o topo aqui, vem aqui em Style, Z-Index, você vai colocar 9. E aí você vai dar um play, rola, e aí ele passa por cima. O Z-Index do topo sempre vai ser maior do que os demais. Agora dá para a gente criar o efeito do borrado. Seleciona aqui o componente. Aqui na segunda variante você seleciona. Para isso você precisa adicionar um fio. Clica aqui no fio, coloca a cor branca. A opacidade você vai deixar 10%. Aqui em Styles você vai clicar no mais. Filters, BG Blur. E aqui no BG Blur de 5 você vai colocar 30. E aí se você voltar aqui na Home, der um play e começar a rolar, olha só que legal, já está funcionando o nosso borrado. É super interessante, né, galera?
Muito interessante mesmo e já funciona. Olha só que legal. Beleza? Agora vamos criar aquele efeito de aparecer aqui dentro. Para isso a gente tem duas animações. Primeiro a gente tem a animação do fone e aí acontece um delay para depois acontecer a animação do texto. Então vamos animar o fone primeiro. Você vai selecionar o fone, você vai vir no menu lateral direito, Effects, mais, e para fazer o efeito dele aparecer, você vai clicar aqui em Appear. No Appear, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui o trigger dele em On Appear. Aqui tá Fade In, você não vai usar. Aí você vai clicar aqui em Enter, Effect, e você vai fazer o seguinte. A opacidade deixa 1 por enquanto, e aí você precisa que ele venha muito grande e diminua até ficar esse tamanho. Então o efeito grande dele, eu vou ir aumentando aqui, ó. Vamos supor que ele vai vindo aqui, ó. Beleza? Aí ele vai vindo aqui. Se eu fechar aqui para essa posição, tá? Se eu der um play agora, aconteceu, ó. Só que muito rápido. Como que a gente resolve isso? Clica aqui, Effect, Transition, e aí você vai colocar Easy, e aqui no tempo você vai brincar, tá? Então aqui no tempo eu geralmente gosto de utilizar 1.75. Então se eu der um play, pronto. Só que ele tem que vir sem opacidade. Então você vai vir aqui no Effect, Opacity, tira a opacidade dele. Olha só que interessante. Vamos dar um play de novo. Olha só, já deu certo. Agora é só a gente criar a animação do texto. Seleciona o texto, Effects, você vai colocar aqui Appear, On Appear, Effect, e aí você vai fazer o seguinte, a opacidade dele vai ser 0, perfeito, o scale dele vai ser 1, ótimo, só que aqui na transição você vai clicar Easy, e aí você vai deixar um tempo de 1.75, que é o mesmo tempo que a gente utilizou lá, porém o delay, você vai ter que colocar um delay para acontecer depois que essa animação aqui rolar. Então eu vou deixar um delay aqui de 1 segundo. E aí se eu der um play, olha só, ele aparece. Você pode melhorar o delay aqui também, ó. Você pode clicar nele aqui, pode colocar um delay de por exemplo, 1.8, não sei. Dá um play, ele aparece, só que aí demora mais, entendeu? Eu gostei aqui desse delay, na verdade eu vou colocar um delay aqui de 1.2. Dou um play, olha só. Pronto, problema resolvido já com um efeito muito massa mesmo. Dá para você replicar em vários tipos de animações aí nos seus projetos, tá? Só para você entender, quando você cria esse effect, você basicamente está falando qual que vai ser o estado inicial do efeito. Porque o estado padrão é esse. Aí você tem que dizer qual que vai ser o estado do efeito. Então, o estado do efeito, por exemplo, do fone, quando eu configuro aqui, é para ele vir maior, né, 1.6, com opacidade 0. E aí, o que o Framer vai entender? Que quando aparecer, ele vai sair de 1.6 para 1 e a opacidade de 0 para 1. Então, é você seguir essa lógica. É fácil criar efeitos com o Framer, porém você tem que entender a lógica do que você está fazendo. E é basicamente isso, meus amigos. Esse projeto aqui, eu vou colocar o remix dele na descrição, que dá para você copiar para o seu Framer, para você estudar e começar a replicar aí nos seus projetos também esse tipo de animação. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. E o principal, clique no primeiro link na descrição para você saber mais sobre o workshop, que vai ser sensacional. Vai ter isso aqui e muito mais nesse projeto que a gente vai construir. Um grande abraço para você e até mais.